Como eu falei no vídeo anterior, eu só entro para gravar vídeos quando eu encontro algum assunto relevante diante de todo esse caos que se instalou no Clube de Regatas Vasco da Gama, para que eu possa vir aqui para falar para vocês. E hoje pela manhã, nos deparamos com a notícia de que o Zé Ricardo havia pedido demissão porque iria aceitar uma proposta do Japão e iria com a sua comissão técnica. E assim foi aceito o pedido de demissão do Zé Ricardo pela diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama e ele se despediu da colina histórica. Se vocês lembram bem, a pressão foi muito grande há muito tempo para que o Zé Ricardo deixasse o comando do futebol do Vasco. Mas Jorge Salgado disse que não demitiria Zé Ricardo porque tinha uma incerteza, a 777 iria assumir em breve e ele não sabia o que se iria ser proposto por essa empresa. Pois bem, vou passar aqui para vocês a minha informação, o meu pensamento com relação a isso e vocês façam o juízo de valor de vocês. O que vocês acham? Se vocês concordam comigo ou não. Então, toda essa pressão para que o Zé Ricardo saísse, não deu em nada e ele foi permanecendo no cargo mesmo diante dos resultados que não foram satisfatórios. Se vocês recordam bem, na semana passada ou na semana retrasada, um grupo de vice-presidentes do Jorge Salgado pediu para que Jorge Salgado tivesse mais transparência com relação a esse contrato obscuro com a 77 Partners. E isso vazou para a imprensa e ficou muito mal para o Jorge Salgado, que rapidamente havia dito através dos meios de comunicação que tinha resolvido o problema e que tinha chamado a KPMG para dar explicações a esses VPs, a esse grupo de pessoas, incluídos nela o Vitor Romo. Vejam bem, causou um mal-estar tão grande porque a própria gestão desconfia da gestão, desconfia da venda. E isso ficou muito claro. Também o Genoa foi rebaixado para a segunda divisão, que foi a única experiência que a 777 Partners teve em relação ao futebol. E foi desastrosa. Então vazou na imprensa que a avaliação da transformação do Vasco Futebol para o Vasco SAF, ou seja, da instituição Vasco da Gama sem fins lucrativos para Vasco SAF, iria ser suspensa por tempo indeterminado porque haveria necessidade de se explicar tudo isso que estava acontecendo em relação ao contrato. Logo depois veio essa notícia agora, hoje pela manhã, da demissão ou do pedido de demissão de Zé Ricardo. Ora, meus amigos, vamos analisar. Jorge Salgado estava assegurando porque ele tinha certeza e convicção de que tudo estava encaminhado para que neste mês de junho fosse dado como liquidado a venda do futebol do Vasco da Gama para esta empresa. Só que com essa novela, com esse novo capítulo criado pelos VPs da própria posição, questionando a transparência nesse processo, ficou mal e tudo ruiu em relação a prazos. Eu não estou aqui dizendo que eles não vão conseguir vender, mas ficou mais difícil. A imprensa tenta de todas as maneiras legitimar essa farsa, mas fica cada vez mais claro que estamos diante de um golpe brutal patrocinado por essa imprensa mercenária e golpista.
muitos youtubers, passadores de pano, que estão ganhando alguma coisa para ficar do lado desta gestão temerária de Jorge Salgado, ficam defendendo de forma absurda e vergonhosa toda essa lambança que Jorge Salgado e seus asseclas vêm fazendo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, que nada estava perdido. Também venho dizer que não quer dizer que eles não consigam concretizar o negócio que eles tanto queriam desde o início. Se vocês se recordam e se acompanham aí as notícias, o Alexandre Pássaro deu uma entrevista dizendo que, desde o início, Jorge Salgado queria vender o futebol do clube, queria transformar o futebol em clube empresa. Vejam o tamanho da safadeza e da imoralidade que se instalou no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mentira, meus amigos, tem perna curta e estamos vendo tudo acontecer na nossa barba. Eu volto a questionar a oposição do Clube de Regatas Vasco da Gama, que para mim é omissa e fraca. Faz politicagem e não barra uma aberração dessas. Levenciano se acovarda, se esconde e não defende o Vasco desses mercenários. Prefere ficar às escondidas, à espreita, sem agir. Quando eu acho que deveria partir para o ataque e afrontar e confrontar toda essa imoralidade que existe dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. É verdade que a justiça tem feito política, mas isso não impede que você entre com quantas ações julgarem necessárias para que uma delas só vingue. Supremo Tribunal Federal não deu parecer favorável ao Levin, quando ele pedia para suspender aquelas decisões do TJRJ. Tantas outras ações foram impetradas e também não lograram êxito. Mas isso não impede que se continue fiscalizando, denunciando e entrando com ações na justiça contra esta corja de pilantras. João Nóbrega vem dizendo no Twitter que vai dar M, de que existe uma gestão temerária, isso é fato, e ele vem falando. Mas eu quero ver toda essa maracutaia acabar, vir à tona e mostrar para os vascaínos quem de fato é Jorge Salgado. Jorge Salgado merece um processo criminal por tudo de ruim que vem fazendo ao Vasco da Gama, pelas mentiras que plantou e vem falando mentiras o tempo todo, enganando o torcedor, enganando os conselheiros, e eles vêm passando pano. Fizeram um empréstimo, ponte, antes da aprovação dos conselheiros em assembleia do conselho. O senhor Carlos Fonseca está metido nisso até os dentes e deve ser responsabilizado com toda certeza. Nós, vascaínos de verdade, não queremos o Vasco vendido para uma empresa que, repito, não é séria, porque uma empresa séria não se meteria nesta lambança,
nestas irregularidades desta gestão temerária de Jorge Salgado. Aguardemos os próximos capítulos e creem que nós vamos derrotar esta safadeza. Mesmo que eles consigam executar este plano macabro de vender o futebol do Vasco, reverteremos esta situação e todos pagarão caro por tudo isso que está fazendo ao torcedor e ao Clube de Regatas Vasco da Gama.